Olá corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre uma das principais lesões de corredores, a canelite. Vamos saber quais as causas, a sua origem e como evitar essa lesão. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e deixar o vosso like. E não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos. A canelite é uma lesão muito frequente e, como quase todas as lesões, tem tudo a ver com o mau planeamento dos treinos, falta de progressão e portanto, nós se tivermos um tipo de planeamento mais correto e uma progressão na corrida e termos cuidado com o descanso, em geral conseguimos evitar estas lesões. O que é a canelite? A canelite é aquela dor na canela quando nós começamos a correr e que incomoda bastante. Em geral, passado um tempo de nós começarmos a correr, começa a reduzir um pouco e depois acaba por passar durante o treino, mas existem situações em que isso não acontece, em que a dor é mais persistente e tem que se ter muito cuidado com isso. O que é que provoca essa dor? Pronto, imaginemos que nós estamos sempre com um tipo de passada em que nós estamos continuamente a bater com a perna. Ao bater a perna, acabamos por criar um conjunto de impactos e ondas que vão provocar um conjunto de micro-rupturas na própria canela. E isso vai provocar dores, vai provocar lesões, porque é muito frequente corredores terem que parar durante muito tempo por estarem lesionados para conseguirem recuperar, e quanto mais nós ignorarmos os sinais que a lesão nos está a dar, pior acaba por ser a lesão. Esta lesão está muito relacionada com excesso de impacto da corrida, neste caso na canela e na perna. E portanto, uma das principais causas desta lesão é o aumento muito repentino do número de treinos, da quantidade de treinos por semana, aumentarmos muito a quilometragem, aumentar muito a duração do treino e ser um aumento muito repentino, muito rápido, e que não dá origem a que o corpo consiga reforçar-se e habituar-se ao aumento gradual da carga. Se nós tivermos um aumento gradual da carga, a lesão acaba por não acontecer, porque nós acabamos por habituando o corpo a correr e o corpo vai se reforçando, e o corpo, ao se reforçar, acaba por evitar que haja a lesão, porque o próprio reforço do corpo vai proteger, neste caso a canela, correr em superfícies muito duras e irregulares também provoca este tipo de lesão, porque nós estamos sempre a bater, há um processo muito contínuo de embate com o pé e de toda a perna no chão, e portanto quanto mais for duro o chão, neste caso por exemplo asfalto ou pisos muito irregulares, maior será o impacto sobre as articulações todas e em especial aqui da canela, que é o caso que estamos a analisar. Portanto, uma das formas de evitar ou minimizar este tipo de lesão é quando nós queremos aumentar a nossa carga de treinos, aumentar o número de treinos ou o número de quilómetros, é, por exemplo, diversificarmos os pisos em que corremos. É evidente que se nós estamos a treinar para uma prova de estrada, de asfalto, nós temos de treinar em asfalto. No entanto, em alguns treinos durante a semana podemos treinar em terra batida, podemos treinar na areia, podemos treinar na grama, e portanto desta forma nós conseguimos minimizar o impacto que aquelas superfícies duras têm sobre o nosso corpo. A própria pisada ou o tipo de postura de corrida também vai influenciar ou não a possibilidade de termos esta lesão.
porque quanto pior tivermos a postura, maior será o impacto. E, portanto, maior será a probabilidade de nós termos uma lesão provocada por esses impactos que são repetidos e que são milhares e milhares de passos que nós acabamos por dar. E, portanto, quanto mais nós conseguirmos amortecer com a própria pisada o impacto no chão, menor a probabilidade nós teremos de nos lesionarmos. Tal como referi há pouco, se nós tivermos o corpo forte, se tivermos músculos fortes, principalmente aqui na zona da panturrilha ou na zona das pernas, quanto mais fortes tivermos os músculos, maior a proteção que nós estamos a dar à canela, neste caso, que é o que estamos a lesão que estamos a analisar, assim como todas as articulações do joelho, da perna, da anca. Portanto, é muito importante nós fazermos exercícios de reforço muscular que sejam focados também nas pernas, para que os próprios músculos e a força que nós temos nas pernas protejam o corpo do embate, porque nós é muito importante nós praticarmos desporto. No entanto, temos de ter a noção que nós, ao corrermos, estamos a dar milhares e milhares e milhares de passos, milhares e milhares de vezes que nós estamos a embater com o pé no chão, e todos esses embates vão provocar rupturas e vão provocar muitos problemas, e portanto nós temos que reforçar o corpo para que o impacto não seja tão invasivo e que não seja tão nefasto para as articulações. O percurso que nós normalmente costumamos correr também influencia um pouco este tipo de lesão. Por exemplo, se nós praticamos muito treinos em que tem muitas subidas e descidas, isso vai provocar um impacto muito maior nas articulações, principalmente nas descidas. Se nós estivermos a descer, normalmente vamos mais rápidos e acaba por embate levar com a força de gravidade toda de nós estarmos numa descida, e o impacto é brutal, é uma coisa que principalmente nas descidas é muito perigoso. É dos treinos mais perigosos, é treinar em descidas, porque o embate é muito, muito grande. Uma das formas que nós temos de diminuir o impacto é nós fazermos passos relativamente muito mais curtos, pode ser mais rápidos, mas muito mais curtos, para que o impacto seja muito mais pequeno, porque se nós damos um passo muito comprido, acaba por haver um embate que tem uma força muito grande, e portanto o que nós recomendamos é passinhos mais curtos, mais rápidos, e com isso diminuirmos muito o impacto nas articulações. A escolha do calçado também influencia muito este tipo de lesões, porque como é uma lesão que resulta muito da repetição de impactos, e quanto maior for o amortecimento dos ténis, menor será o impacto que a corrida terá sobre o corpo. E, portanto, principalmente se nós tivermos excesso de peso, ainda devemos ter mais cuidado com o amortecimento que nós necessitamos que os ténis tenham. Portanto, tenham isso em consideração quando comprarem os ténis. Nós gostamos muitas vezes de comprar ténis leves, achamos que vão ser mais rápidos. No entanto, esses ténis vão ser também muito menos protetores do amortecimento na corrida, e portanto, principalmente em treinos mais longos, em treinos que tenham descidas, se tivermos excesso de peso, é muito importante nós termos
um bom amortecimento na corrida e um bom amortecimento nos ténis. Existem vários exercícios que podem ser feitos para fazer o reforço desta zona aqui da canela e da panturrilha. Um deles é a elevação de panturrilha. No fundo, nós estamos em pé e com os pés ligeiramente afastados, mas muito pouco, e vamos aumentando, subindo a panturrilha, subindo o calcanhar, e vamos fazendo esse tipo de exercícios. Mas tenham muito cuidado, porque esse exercício no início vai ser bastante doloroso. Se vocês fazem muitas repetições, no dia seguinte vão estar com uma dor muito grande na panturrilha e será bastante doloroso. E portanto, comecem devagar, comecem com poucas repetições, com o tempo vão fazendo alguns aumentos, mas no início muito cuidado com esse exercício, que é um exercício muito bom para reforçar esta zona aqui da canela. Os agachamentos também reforçam um conjunto de músculos, também ajudam para se evitar este tipo de lesões e portanto também recomendamos, aliás, o agachamento é um dos exercícios mais completos que o corredor pode fazer, portanto é um dos exercícios melhores para corredores e não só, e portanto também recomendamos vivamente que façam muitos agachamentos, também começando muito devagar, não é? Mas é muito útil. Fazer alongamentos e um bom aquecimento também ajuda bastante neste tipo de lesões. Portanto, comecem com alongamentos dinâmicos, não aqueles alongamentos estáticos, porque com o corpo frio isso poderá provocar bastantes lesões, mas alongamentos dinâmicos, assim como um bom aquecimento. Aquele trote de 10, 15 minutos, depois fazer uns sprints, e isso também ajuda muito neste tipo na prevenção deste tipo de lesões. Caso tenha esta lesão, o que recomendamos é descansar. O descanso é a melhor solução para este tipo de lesão. Pôr também algum gelo, várias vezes ao dia, para ver se conseguem fazer a recuperação. Se a dor persistir, recomendamos a consulta de um médico que vos vai dar o melhor tratamento, vai fazer alguns exames e que vai permitir verificar em que estado é que vocês estão. Portanto, resumindo, se quando começarem a correr, começarem a verificar que têm dor na canela e que essa lesão, essa dor ocorre em quase todos os treinos, mesmo que depois com o decorrer do treino a dor vá melhorando, tentem ver nos treinos passados se estão a aumentar muito a carga de treinos, se estão a correr muito em subidas e descidas, se não estão a fazer reforço muscular. Tentem perceber qual é que é a origem dessa lesão. Se a lesão se agravar, não se esqueçam de consultar um médico, que vai ser a melhor, vai obter a melhor resposta, o melhor tratamento para essa lesão. E portanto, tenham cuidado. A melhor solução é sempre treinar com moderação, com progressão na carga de treinos, não fazer aumento repentino do número de treinos e do número de quilómetros por treino, porque isso vai originar um desgaste muito grande e vai originar essa lesão. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham ficado sensibilizados para esta lesão que é muito frequente entre corredores e que depois vai dar origem a terem que parar para conseguirem recuperar, e portanto tenham cuidado. Deem o vosso like, subscrevam o canal, ativem as notificações e enviem para os vossos amigos. Até à próxima!